A presença agora do meu amigo de longa data, o grande Douglas Neves. Entre tantas passagens da vida, né, Douglas? A gente se conhece há um bom tempo, família, entre tantas outras coisas, esportes. E hoje a gente vai falar desse atual momento do Douglas aqui com o pessoal da Real Pax. Tudo bem, Douglas? Como é que você tá? Beleza, Toninho? Bom estar aqui com vocês aqui mais uma vez. O pessoal que tá ligado aí, bom dia. É verdade, longa data, né, Toninho? Longa data, desde a época do handball. E eu continuo, tá? Eu já não tenho mais nem cintura, nem quadril, não tenho mais nada pra jogar esse negócio. Acho que eu gastei tudo na adolescência e agora tá fazendo falta. Mas a gente tem acompanhado aí as suas aventuras também esportivas. Douglas, o motivo da nossa conversa aqui na Rasca Web, né, hoje, é um tema que é sensível para muitos, mas é um tema que a gente não pode negligenciar, esconder, botar debaixo do tapete, que uma hora ele vai ter que ser tratado, né? Uma assistência, por exemplo, não só funeral, mas uma assistência até psicológica, né, para um momento que a gente não está preparado nunca para acontecer, que é a perda de um ente querido, né, a perda de um familiar, a perda de um amigo, entre tantas outras coisas, mas que algumas empresas podem fazer esse momento tão difícil se tornar um pouco menos complicado, né, Douglas? Exatamente, Toninho. Acho que a missão da Real Pax Costa Verde é exatamente essa: estar ao lado da família de forma profissional e humanizada. E principalmente de forma acolhedora e empática. Porque todos nós vamos passar por esse momento de perder alguém que a gente ama. Exemplo, ontem foi aniversário da minha avó, que faleceu, vão fazer 4 anos. Então, assim, ter alguém que possa te auxiliar e não deixar aquele momento de dor vir aliado ao desespero, isso é muito bom. E a Real Pax Costa Verde está há 3 anos de forma presencial aqui na Costa Verde, né? A gente tem uma loja aqui na Coronel Carvalho, outra em Paraty, temos a nossa unidade funerária na Grande Japuíba, e a gente trouxe, né, a vivência de 70 anos de mercado no Rio de Janeiro, né? Nós temos 9 unidades no Rio de Janeiro, trazendo o que há de melhor e de mais importante para poder, nesse momento, estar ao lado da família. A primeira palavra que a gente fala, né, eu trabalho com foco na venda de planos de assistência funerária. Planejar o futuro é importantíssimo. E a gente também tem os atendimentos particulares. A primeira palavra que a gente coloca é acolhimento. E como você falou, de repente não é só nesse momento que você perde a pessoa. A gente sempre acha que o pior dia vai ser o velório, o pior dia vai ser o sepultamento, e às vezes não. O pior dia é o dia mais simples das nossas vidas. Quando você queria falar e você não consegue, quando você queria conversar e você não consegue. Então a nossa empresa vem direcionada para isso. A gente mora numa cidade pequena, né, relativamente pequena, onde a cultura, como você falou, é não falar sobre, porque é um tema sensível, essa é uma realidade. Ninguém quer falar, ninguém quer ter, mas todos nós vamos precisar um dia. Então a gente vem dessa cultura de não quero, que já melhorou muito nesses quase 4 anos, né? A Real Pax Costa Verde vem quebrando paradigmas, e nesse dia de finados a gente vai quebrar mais um. A gente, né, esse papo é exatamente para isso. A gente vai fazer uma cerimônia de dia de finados, onde a gente vai estar lá próximo domingo, dia 2, dia de finados. Dia de finados. A gente vai estar lá no estacionamento do cemitério da Serra d'Água, né? Com uma tenda. A gente vai estar doando rosa para as pessoas que vão estar lá, né, fazendo essa homenagem póstuma aos seus entes queridos, amigos. A gente vai estar com técnicos de enfermagem, nós vamos ter soltura de balão de gás hélio, a pessoa vai lá, vai botar o nome, escrever uma mensagem, fazer algo que as pessoas não olham assim, mas a empresa só está aqui para... Não, a gente quer ser parceiro. Quando eu vendo um plano hoje, como a gente acaba todo mundo se conhecendo na nossa cidade, eu sempre falo, seja bem-vindo à família Real Pax. Porque a hora que você vai precisar, de repente, você nem ligue para o 0800. Você pode ligar por Douglas. Porque eu vou começar a fazer o atendimento. Então, a nossa busca é essa. É mostrar para as pessoas que o planejamento futuro, ele é importantíssimo em todos os âmbitos. Assunto sensível, assunto que ninguém quer falar, ninguém quer ter, mas todo mundo vai precisar. Exatamente. Douglas Rio de Janeiro, né? Passando aí por um momento
Vício na segurança. Ontem a gente ficou falando, são 120 corpos, são 120 mortos, entre outras coisas, diferente da ação, da situação, do acontecido, né? Mas são famílias que, infelizmente, perderam ali seus entes queridos, e muitas dessas vidas, né, que poderiam ter sido, muitas dessas mortes, né, que poderiam ter sido evitadas, às vezes, como a gente está citando aqui, são coisas que não foram planejadas, mas hoje, né, as pessoas podem fazer sim um plano para diminuir o impacto, não só financeiro, Douglas, a gente não está falando da coisa da finança, também é financeiro, mas para as pessoas entenderem que existem formas de você se despedir das pessoas fazendo homenagens, por exemplo. Né? É muito interessante a sua fala, Toninho, porque quando a gente fala em planejamento, a gente pensa nos imprevistos financeiros, sim, psicológicos, emocional, que isso vai ter. Isso é certo. Isso é certo. Quando você perde alguém próximo, alguém que você ama, variavelmente existe uma ou duas pessoas que estão, não vou dizer preparadas, mas que vão tentar segurar a onda para poder fazer o melhor naquele momento. Quando você tem uma empresa, você consegue direcionar isso melhor. E, né, no caso dos últimos acontecimentos do Rio de Janeiro, e até mesmo quando a gente vê a situação de perder alguém que ama, né, não é simplesmente uma pessoa, é uma história, né? Sim. A gente se despede como um legado, uma história de vida. Por mais que ele tenha escolhido algo que não foi bom para a vida dele, mas ele tem família. Ele tem alguém que não vai ser uma plaquinha com o número no cemitério. Exatamente. E aí a gente, enquanto ser humano, a gente, ao longo desses quase 4 anos que eu trabalho nesse ramo, né, no ramo das famílias enlutadas, trabalhando com plano, é muito interessante que a gente chora muito as perdas, né? Porque a gente não lembra da história que a pessoa vai deixar na nossa vida. A gente se comove com a perda, mas não lembra do que bom que ficou no legado dessa pessoa na nossa vida. E a gente, enquanto trabalha com isso, é muito interessante, né? A gente fica assim, um dos cursos que eu fiz, ele fala assim, o evento familiar mais importante é o velório. As pessoas, eu perguntei, como assim? Ele, cara, se tu fizer um aniversário de 15 anos de uma filha, de repente um primo não vem. Se tu casar, de repente um tio não vai. Mas quando você perde alguém que ama, possivelmente toda a sua família vai estar ali. Então é o evento familiar mais importante que existe. Acho que numa outra vez eu já tinha falado isso aqui. E aí a gente tende a chorar a perda e não celebrar a vida da pessoa que partiu e o que ela deixou de marca na nossa história. Esse 2 de novembro, né, dia de finados, instituído como Dia dos Mortos, né, vamos assim dizer, vai ter essa homenagem lá no cemitério da Serra d'Água, que é um dos cemitérios, assim, da região mais humanizados, vamos assim dizer, sim, né? Sim. Perto do que aquilo ali era, né? Representava. Hoje quem está indo lá fazer essa homenagem ou para sepultar um querido, vê ali uma certa preocupação, né? Parece que as pessoas que ali estão visitando, né, em algum momento, tem ali um lugar para ficar mais calmo. Né, acho que até o lugar mesmo, ele traz uma tranquilidade, visual, né? Isso, é um vale muito bonito, né? Nós tivemos algumas semanas atrás lá, a capela ficou linda, parabenizar a prefeitura pelo trabalho, porque ficou muito bonita a capela mortuária lá, ficou muito bonita. E exatamente isso, a gente está levando esse evento para poder transmitir essa tranquilidade. Passar junto com a família esse momento de homenagem, né? O lugar, como você falou, é sensacional, ele é muito bonito, te traz essa mesmo que seja um lugar onde você está se despedindo de um ente querido, ele te traz uma tranquilidade, né? E aí a nossa empresa, vendo isso, né, a gente decidiu esse ano implementar, porque é uma novidade na nossa cidade. Nenhuma empresa do ramo de famílias enlutadas fez isso ao longo desses anos que eu me entendo por angrense, né? Então a Real Pax Costa Verde vem nesse momento, junto com as famílias que perderam seus entes queridos, estar ao lado lá. A gente vai começar às 9 horas da manhã,
vai ter um pastor, uma pessoa que vai fazer uma leitura, vai fazer uma pequena oração, um breve momento de oração, onde a gente vai colocar o nosso coração ligado a Deus e pedir por essas pessoas que já partiram e pedir pela gente também, né, que nos dê força, né? Então, assim, a gente está colocando coisas que a nossa cidade não viu em relação ao ramo de assistência funeral e ramo funerário, né? E a gente futuramente pretende fazer algumas coisas que as pessoas vão entender que a despedida ela pode ser muito mais do que digna. Ela pode ser uma despedida onde você vai cultuar a memória da pessoa que se foi. Exatamente. Vamos falar um pouco mais da Real Pax aí, Douglas. Muita gente ainda não conhece, por exemplo, a possibilidade de fazer uma cremação hoje em Angra dos Reis, né? Isso. Aqui em Angra dos Reis a gente tem um crematório, né? Que fica ali na Gamboa do Belém. É um dos nossos parceiros. Também temos parceiros no Rio de Janeiro. O processo de cremação, Toninho, ele é uma das vertentes futuras da questão do falecimento, tá? Acredito que hoje, por exemplo, o Japão, 92% dos óbitos eles são cremação. O Brasil pouco ainda, mas está se direcionando para isso. A gente faz os planos de assistência funeral com a possibilidade de cremação. Temos atendimentos particulares também para cremação. Lembrando que tem alguns ritos burocráticos, né, como eu falo, nessa questão documental. Até mesmo religiosa. Isso. Do desejo da família, da pessoa de ser cremada, né, e aí entra uma empresa que tem esse direcionamento, questão documental que você tem que, se você pode, antes de vir a falecer, colocar lá o seu desejo e no cartório colocar, eu quero ser cremado, ou quando você falecer, deixar direcionado a 2 parentes diretos que era um desejo seu ser cremado, né? Então tudo que rodeia a questão da cremação, a gente direciona a pessoa. Estava até a semana conversando com uma pessoa que ela queria fazer um plano, aí falei sobre os documentos, ela, mas precisa disso tudo? Falei, precisa, porque uma coisa a cremação, ela como disse num treinamento que eu fiz, é o fim do rastro biológico, né? Então ela precisa de toda a questão documental. Mas a gente faz tanto os planos, né, quanto o atendimento particular. E, para tanto, é imprescindível você procurar uma empresa séria e que tenha profissionais que realmente vão resolver problemas e não causar mais, né? Exatamente. Se nesse momento você tiver mais problema, aí o trauma ele fica gigante. Isso. Hoje a nossa empresa, como está dizendo, né, 70 anos de mercado, tem planos a partir de 1,50, tem atendimento em todo o estado do Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. Então a gente busca oferecer o melhor. A gente acha que o nosso plano, as pessoas, plano funerário só para usar quando morrer. Não. A gente tem um clube de vantagens com mais de 300 empresas ligadas à nossa marca que vão dar desconto. Então é um plano que você utiliza no seu dia a dia. Só que você vai se precaver quando você perder alguém que ama. Então uma empresa séria, idônea, profissional e humanizada é muito bom nesse momento, Toninho. E que não chegou agora, né, Douglas? Já são dias, meses e anos e dando apoio, né, no momento mais difícil aí que as famílias infelizmente têm que passar, né? É uma história de 70 anos no Rio de Janeiro e há 4 anos aqui na Costa Verde. Exatamente. E quando estourou a tal da pandemia da Covid-19, as pessoas começaram a abrir mais os olhos para esse momento tão complicado, né? Porque muita gente não pôde nem se despedir dos seus entes queridos. Essa é uma verdade. Esse momento foi um momento que a dor ficou muito latente, né, Toninho? E a gente teve que ter muita sensibilidade para fazer esses atendimentos, para trabalhar com essas famílias, porque pior momento você não pôde se despedir de alguém que você amava por uma questão de saúde, né? E foi um trabalho bem feito, foi um trabalho ordenado e a gente vai tentando a cada momento melhorar. E uma das grandes sacadas da empresa e que ficou muito evidenciado, e aí uma linha que a gente atende agora e quase as pessoas também não têm conhecimento, foi o plano PET. A gente tem um plano PET e a questão do PET ela ficou muito evidenciada ao longo da pandemia, porque teve gente que só ficou com o seu PET. E assim, o PET ele já era um membro da família. Só que ali durante a pandemia ficou muito mais evidente. Então hoje a nossa empresa tem um atendimento PET, onde você por que não findar uma história tão linda de amor, um amor tão sincero, de forma digna? Então a gente também tem um plano PET, a gente tem esse atendimento aos PETs, e aí ficou muito mais evidenciado ao longo da pandemia.
Você citou aí, né, os cuidados que uma empresa tem sobre crematório, entre outras coisas. A gente precisa entender, né, que o caso do enterro, né, na coisa fúnebre, tem também as preocupações ambientais, sim, né? Que a gente sim. sabe que o chorume, entre outras coisas que acontecem em alguns sepultamentos, infelizmente, pode contaminar o ambiente. Exatamente. Outras coisas. Eu tenho certeza que uma das diretrizes da empresa é procurar saber também, né, como dar o ponto final numa história de uma pessoa, né? Ali é um corpo de uma pessoa, como você bem citou, né? Porém, é uma história. Você simplesmente fazer uma cremação, pegar as cinzas da pessoa, e agora? O que eu faço com essa cinza? Vou botar num amuleto, vou guardar comigo? É muito... São muitas coisas envolvidas. Toninho, né? eu sou vendedor desde os meus 9 anos de idade, Sim. tá? Comecei vendendo picolé, salgadinho para os meus pais e trabalhei, você me conhece, trabalhei em farmácia a minha vida toda, só que eu tô apaixonado pelo ramo do luto. Porque você ser útil em um momento tão difícil para uma família, para uma pessoa, é sensacional. As palavras que vêm depois, quando você consegue prestar bem essa assistência, esse atendimento, elas são revigorantes. E aí, a gente fala da cremação, por exemplo, eu tenho um exemplo da nossa diretora de marketing, a Ana, né? Ana Rabelo, ela vira e mexe, está aqui em Angra também, e ela tinha uma cachorra, a Pretinha, e ela cremou a Pretinha, e ela pegou uma urna biodegradável, que isso existe, e fez no quintal da casa dela, plantou uma jabuticabeira em cima da urna da Pretinha, aonde ela revalidou a vida da cachorra dela. E você tem hoje, nessas feiras funerárias, eu já tive a oportunidade de ir, você pegar as cinzas e fazer diamante, uma joia, porque é a mesma... quimicamente falando, é a mesma coisa, né? O diamante vem das cinzas, né? Do carvão. E aí acabou que tem essa linha também. Então, você consegue fazer várias homenagens póstumas, né? Para a pessoa que você ama, né? Tem o pet, tem um amigo meu que quando o pai dele faleceu, foi cremado, e aí ele jogou no mar, entendeu? Então tudo isso pode ser feito. Então quando você tem uma empresa que você consegue ter o direcionamento, é muito bom. Exatamente, e transformar o momento mais difícil, né, para muitos em algo que você possa depois se lembrar como uma lembrança positiva, né? Sim, um momento tão difícil se tornar algo que você tenha lembranças menos pesadas, vamos assim dizer. Vamos lá, vamos passar os contatos aí da Real Pax para quem quer fazer aí um apanhado, começar a entender, né, como é que pode trabalhar essas informações finais aí, Douglas. Vamos lá, Toninho. Como eu falei, a gente tem 3 unidades, né, aqui na Costa Verde. A gente tem ali na Coronel de Carvalho, ao lado do Palace Hotel. Uhum. Temos a nossa unidade funerária lá na Grande Japuíba, ali atrás do hospital, né? Uhum. Temos uma unidade lá em Paraty, na rua Manuel Valfrido, 49, ali perto do campo de futebol. Uhum. Temos o nosso 0800, que é o 0800 402 2020, que vai cair direto na nossa loja aqui. Temos um telefone para contato e o WhatsApp, que é o 24 999 59 0664. E temos os nossos vendedores de rua, né? Que a gente trabalha PAP, que você vai encontrar até comigo mesmo, que eu estou sempre na rua. E aí você pode parar, conversar. E o que eu queria falar é que, assim, mesmo sendo um tabu, um assunto tão sensível, busquem informações, busquem entender. Como a gente fala, né? Quando você organiza o futuro, você tira alguns imprevistos de quem vai ficar, de quem vai organizar, porque você já vai ter direcionado aquilo que você busca. Então, uma empresa de 70 anos, é uma empresa totalmente séria, idônea, não tem nada no Reclame Aqui da nossa empresa, aonde priva, como eu falei, o atendimento profissional e humanizado e principalmente empático, tá? Aonde você vai ter planos a partir de 1,50 com um clube de vantagens. Hoje a gente está trazendo a telemedicina, que é uma novidade no ramo de assistência funeral, onde você vai ter um produto, uma busca para o atendimento 24 horas, tem o plano PET. Então é uma empresa que vai poder estar ao seu lado da melhor forma possível.
como você falou, tentando amenizar. A dor da perda a gente nunca vai tirar. O que a gente não pode deixar é deixar a dor se aliar ao desespero. Essa é a nossa missão, Toninho. Lembrando que no domingo, dia 2, dia de finados, então a Real Pax vai estar com uma ação, né, lá no cemitério da Serra d'Água. Se você está pensando em fazer sua homenagem, a partir das 9 horas da manhã, né? Isso com a aí. presença de um vai religioso. Ter um pastor, a gente vai fazer a soltura dos balões, né? Vamos encher balões de gás hélio, a gente vai estar doando uma rosa para as pessoas estarem fazendo a sua homenagem, vai ter aferir a sua pressão, vai ter técnico de enfermagem, então a gente vai estar fazendo esse momento de acolhimento na família a partir de 9 horas domingo, dia 2 de novembro, dia de finados. Exatamente. Douglas, foi um prazer conversar com você e conhecer prazer um pouco mais todo meu. dessa realidade, né, que a gente precisa tocar nesse assunto, né? Volte sempre, quando quiser, cara, aqui na Rascal Web. A primeira lembrança que eu tenho do Toninho Lopes Escola João Pedro de Almeida. Eu chegando lá, se não me engano, 91, 90, o Toninho tocando, não sei se estava tocando violão, cantando eu sei que estava. Guns, se eu não me engano. Eu, grande amigo Fabiano, fazer as bagunças. Então é um prazer estar batendo esse papo com você aqui, Toninho. Aí sim, longa data mesmo, família, amigos, esporte, carnaval. Então, muito obrigado pelo carinho e pelo convite aí da gente poder estar batendo esse papo. Conversamos aí com o Douglas Neves da Real Pax, dia de finados domingo, homenagem lá no cemitério da Serra d'Água. Se você vai prestar sua homenagem ao seu ente querido, aproveite a partir das 9 horas da manhã e participe, né, dessa reunião aí, para amenizar um pouco a dor da perda e transformar o momento num momento de um pouco mais alegre, né, Douglas? Certo. Domingo, a partir das 9 da manhã, na Serra d'Água, Real Pax vai estar por lá. Um evento gratuito, né, Douglas? Isso aí, totalmente gratuito. Tá? Valeu, Douglas, obrigado. Lembrando que essa conversa teve o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. E também da Protege Medicina do Trabalho. A gente volta depois do intervalo.